Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, essa é a quarta aula do nosso curso de Google Docs. Todos os links de apoio para as outras aulas estão aí na descrição, tá legal? Nessa aula eu vou ensinar para vocês como inserir e customizar tabelas no seu documento do Google Docs. Então vamos nessa. Eu vou aqui simplesmente fazer uma cópia do trabalho da aula anterior e vou renomear aqui para aula 4. Eu recomendo sempre que vocês mantenham organizado aqui o documento de vocês, seja no Google Docs ou aqui no Google Drive, tá legal? Então vamos lá, ó, aula 4 eu vou abrir, vou apenas voltar à configuração aqui da nossa página para colocar o fundo branco mesmo, que eu acho bem melhor, e as margens vou colocar em 2 centímetros, que eu acho que fica melhor a visualização desse jeito, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Há muitos motivos, né, para inserir uma tabela no documento. Nesse caso aqui é um texto sobre a história da América. Na verdade não é nem latina, simplesmente história da América. E eu quero colocar uma tabela aqui para falar sobre algumas cidades, sobre os dados, né, de algumas cidades grandes da América. Então vamos lá. Vamos supor que aqui, ó, em determinada parte do texto eu apenas dou o Enter. Deixo o meu cursor aqui onde eu quero inserir a tabela e aqui eu vou inserir a tabela, né? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um título para que seja referência para os dados dessa tabela. Por exemplo, vou colocar aqui cidades mais populosas da América. E para preencher essa tabela eu já peguei os dados aqui na Wikipedia, então vamos utilizar essas 8 maiores cidades aqui, nas cidades mais populosas, tá? Então vamos fazer uma tabela igual a esta para que vocês possam aprender diversos recursos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu identifiquei aqui é que é uma tabela com 4 colunas e 9 linhas. Então vamos para o nosso documento, com o cursor posicionado onde eu quero inserir a tabela, eu vou até a opção inserir e vou até tabela e aqui, ó, eu já escolho qual será o tamanho da tabela. Então, ó, 4 linhas. E conforme você vai descendo com o mouse, ó, vai aumentando as opções, tá? Então, ó, 4 linhas, 4 colunas e 9 linhas. E pronto, já foi inserido aqui a tabela inteira, beleza? O tamanho ficou legal, tome cuidado para que não corte a tabela, né, de uma página para a página seguinte. Nesse caso já está legal desse jeito. Então vamos lá. Na primeira linha, eu tenho aqui as palavras posição, cidade, população e país. Então aqui, ó, na primeira célula, tá? Cada espaço aqui nós chamamos de célula, tá? Essa tabela, ela tem todas essas células. Nas células das primeiras linhas são essas informações aqui: posição, cidade, população e país. Posição, cidade, população, país. Na primeira coluna, nós temos as posições, ó, de 1 a 8. Então aqui vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nas cidades serão essas daqui: São Paulo, Lima, Nova York, São Paulo, Lima, Nova York, Cidade do México, Bogotá, Santiago, Rio de Janeiro, Caracas. Reparem que aconteceu algo estranho aqui, né? O nome dessa cidade, Cidade do México, ficou em 2 linhas. Nesse caso, nós temos 2 opções. Ou nós selecionamos todas essas células aqui e diminuímos o tamanho do texto. Então, ao invés de 15, agora será, por exemplo, 10. E aí fica tudo na mesma linha, só que assim ficou muito pequeno. Então, eu vou desfazer essa ação, clicando aqui em desfazer. E qual que é a outra opção? É nós aumentarmos o tamanho da coluna. Então, você colocando o mouse aqui, você consegue, ó, alterar a largura dessa coluna. Como posição será somente números, não há necessidade da coluna ser muito larga, então vamos diminuir. E a coluna de cidade vamos deixar grande, certo? No entanto, posso diminuir, ó, já que nunca será maior do que aqui, ó, Cidade do México, né? Pelo menos não para essas 8 cidades. Certo? Então eu deixei desse jeito. E aqui, ó, você pode também alterar, ó, o tamanho de cada coluna, não tem problema, certo? Vamos lá para mais dados. Temos aqui então a posição, cidade e a população, que está na casa de milhões. Então eu vou colocar aqui números aproximados. Então, por exemplo, 11 milhões separado por pontos. E aqui eu simplesmente vou colocar outros valores
só para adiantar aqui a nossa aula. Certo? São valores fictícios, tá? Valores aproximados. E a última informação da nossa tabela são os países: Brasil, Peru, Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Brasil, Venezuela. Tá legal? Então aqui eu já preenchi a parte mais importante da minha tabela, que são os dados. Só que agora nós podemos customizar, podemos formatar para deixá-la mais bonita, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é centralizar esses números. Então, ó, clico na minha primeira célula, clico e arrasto para todas as células que eu quero modificar. Então, nesse caso, eu selecionei todas, venho aqui no texto, centralizar, ok? Outro problema que deu aqui é que país ficou com duas linhas, então vocês já sabem corrigir isso. Coloca o mouse aqui e aumenta a coluna até ficar em uma linha para que a nossa tabela fique com os dados alinhados, certo? Outra coisa que eu vou fazer é centralizar aqui, ó, o nome dos itens. Então, seleciono essas tabelas, centralizar. Vou aproveitar também para deixar em negrito, então dê esse destaque. Outro destaque que eu vou fazer é colocar uma cor de fundo nessas células aqui em cima. Então, seleciono essas células, venho aqui, ó, em cor de preenchimento, cor do fundo, e coloco a cor que eu quiser, ó, vermelho, tá? Mas aqui eu vou colocar algo mais formal, então eu vou simplesmente colocar assim o cinza, apenas para destacar do restante da tabela, certo? Outra coisa que vocês podem fazer também é utilizar a cor de preenchimento para destacar determinada informação na tabela. Por exemplo, o Rio de Janeiro, eu vou selecionar aqui, colocar o cursor nessa célula, vou até a cor de preenchimento e deixo verde, por exemplo. Nesse caso não fez muito sentido, mas dependendo, né, da sua tabela, caso você queira destacar uma informação, você pode fazer isso, tá bom? Então aqui, pessoal, foram as principais formatações, tá? Apenas inserir a tabela, inserir os dados e preencher as cores de fundo e também fonte. Eu vou selecionar essas células aqui e eu vou colocar uma outra fonte que eu acho melhor, a Oswald, tá? Então acho que fica mais bonito desse jeito, certo? Legal, feito isso, vamos agora para as propriedades da nossa tabela. Para isso, você vai clicar com o botão direito em qualquer local da sua tabela e vai ter acesso a essas opções, tá? Então vamos conhecer aqui as principais. Vamos supor que eu queira inserir uma nova linha entre Bogotá e Santiago. Então eu deixo o meu cursor em uma dessas células, nesse caso Bogotá, botão direito, e eu posso inserir uma linha acima, que não é o caso, eu quero inserir uma linha abaixo. Então eu clico aqui e pronto, ó, foi inserida uma linha abaixo de onde estava o meu cursor. E aí aqui eu posso colocar outras informações que eu quiser, certo? E para excluir essa linha, deixo o cursor aqui na linha, botão direito e excluir linha, beleza? A mesma coisa serve para você inserir uma linha acima da onde está o seu cursor. Então eu coloco aqui em Bogotá, botão direito, inserir linha acima. Então agora eu tenho uma nova linha acima do item de Bogotá, certo? Só que eu vou excluir esta linha aqui. Além de linhas, eu posso inserir e excluir colunas. Então vamos supor que eu quero uma nova coluna entre cidade e população. Deixo o meu cursor aqui em cidade, botão direito, inserir coluna à direita. Então agora eu tenho uma coluna aqui entre cidade e população. Quero excluir a coluna, botão direito, excluir coluna, certo? E da mesma forma eu posso inserir a coluna do outro lado. Só que aqui, ó, tenho que ajustar novamente porque Cidade do México tinha ficado em duas linhas. Vamos clicar novamente com o botão direito e eu tenho algumas outras opções. Então aqui nós já vemos inserir linhas e colunas, excluir linhas e colunas. Eu posso excluir a tabela inteira, ó, sumiu a minha tabela, mas eu não quero fazer isso. Então eu venho aqui em desfazer, certo? Aqui está a minha tabela novamente. Outra customização que podemos fazer é o alinhamento da nossa tabela. Vocês podem ver que a minha tabela, opa, aqui ó, posição está em duas linhas também. Então vamos ajustar aqui essa linha, tá? Vamos deixar desse jeito. E a cidade também. E população também. Então depois que você exclui colunas, você tem que reajustar aqui os tamanhos, certo? Estados Unidos. Pronto, agora sim. Então, excluiu coluna, pode ser que mexa um pouco aqui na largura de todas e aí você tem que reorganizar clicando e arrastando o tamanho da coluna.
beleza? Então vamos lá. Outra opção que podemos fazer é o alinhamento da nossa tabela. Vocês podem ver ó, que a nossa tabela está alinhada à esquerda, mas eu quero ela centralizada. Então coloco o mouse em qualquer lugar da tabela, botão direito e vamos em propriedades da tabela. Aqui tem algumas opções que você também pode customizar, como por exemplo a cor da borda, nesse caso vou colocar vermelha, e a espessura vou colocar 3. Então ok, e olha o que aconteceu, eu mexi na borda da minha tabela, tá legal? Eu recomendo que vocês não exagerem muito porque vai deixar feia a tabela. Então eu vou clicar com o botão direito, propriedades da tabela, vou manter a borda preta e os pontos eu vou manter 1,5, certo? Aqui você pode mudar a cor de fundo de todas as células da tabela também. Então, por exemplo, vou deixar aqui azul e ok. Ah, sim, só que aí tem que selecionar todas as células, né? Estava selecionado somente uma. Então, vamos selecionar todas, botão direito, propriedades da tabela, cor de fundo, azul e ok. E agora sim você seleciona todas as cores de uma vez, mas é a mesma coisa que você selecionar tudo e aqui em cima você colocar, né, selecionar a cor por aqui, tá? Não tem diferença nenhuma, certo? Eu apenas vou manter aqui o cinza dessa parte superior, desse jeito. Então vamos lá, botão direito, propriedades da tabela. Aqui é bordas da tabela, cor da célula. Alinhamento vertical, largura, isso daqui nós não vamos utilizar agora porque é casos mais específicos, deixa para as próximas aulas. Aqui está o alinhamento da tabela. Vocês podem ver que a minha tabela está mais à esquerda, mas eu não quero, eu quero no centro. E ok. Então olha o que aconteceu, agora a minha tabela está centralizada em relação à minha folha. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais configurações de tabela, é tudo que é necessário para que vocês possam iniciar, né, com esse determinado tipo de elemento. E aí, se vocês tiverem necessidades mais específicas, deixem nos comentários, e aí eu posso ir tentando ajudar, né, a fazer as tabelas aí de acordo com o que vocês precisam, certo? Apenas antes de encerrar, vamos melhorar aqui o título da nossa tabela, né? Vamos deixar melhor. Então, eu vou selecionar, eu vou centralizar, aumentar aqui o tamanho para 18, 24 e essa fonte eu não gosto, vou colocar Oswald e vou colocar negrito também. Aqui ó, tem um espaço entre o título e a minha tabela, vocês podem ver porque eu clico aqui e fica o cursor. Então eu simplesmente vou deletar essa linha com a tecla Delete. E aqui em cima sim eu vou dar um espaço, coloco o meu cursor aqui em cima e um Enter e pronto. Tá? Então é assim que ficou a minha tabela, vai vir todo o meu texto sobre a América e aqui vai ter cidades mais populosas da América e aí eu coloquei e formatei a minha tabela, tá bom? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar aí como inserir tabela no Google Docs, no Google Documentos de uma forma fácil. Nos vemos na próxima aula então, um grande abraço e tchau!